1 Samuel capítulo 22. E se achar que não é Deus também, eu te convido a vir aqui no altar e orar para mim e expulsar demônio. Hoje eu estou desse jeito. Eu nem prego não, pode vir aqui, quem quiser. Pode vir, qualquer um que quiser. Para conhecer a Deus, tem que gastar tempo com Deus. Para conhecer a obra de Deus, tem que andar com Deus e Deus andar com você. Pessoas relaxadas, que querem colocar à prova aquilo que não tem condições nenhuma de pôr. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, mas o homem carnal não consegue discernir nada. Nada. Nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Primeiro Samuel capítulo 22, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão, só até aí. Foi até para a caverna de Adulão. Espero conseguir hoje passar para vocês aquilo que Deus me condicionou. E que vocês possam entender o que Deus tem para fazer na vida de cada um de vocês. Primeiramente eu quero fazer uma introdução sobre o que significa Adulão. Adulão significa lugar dos rejeitados. Adulão também significa refúgio. Eu vou repetir. Adulão significa lugar dos rejeitados. Adulão significa refúgio. Quero eu acreditar que todos que aqui estão nesta noite já conhecem ou já ouviu falar dessa história. História essa vivida pelo rei Davi. Porém, neste momento, Davi ainda não havia assumido o trono. A Bíblia diz que Davi estava sendo perseguido por Saul. E eu quero lembrar vocês aqui algumas coisas que ocorreram entre a vida de Saul e a vida de Davi. Então preste muita atenção. Embora Saul tivesse a aprovação de Deus, Saul foi escolhido pelos homens. Davi foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que Saul, por um ato de desobediência, fez com que o Senhor retirasse dele o seu espírito. Davi, por confiar no Senhor e por adorar o Senhor no pasto, a Bíblia diz que ele se encheu do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor me diz que o Senhor havia dito, através do profeta Isaías, que algo ia acontecer na família de Jessé. E o que iria acontecer é que daquela família sairia um rei, e esse rei então era Davi. Mas para Davi chegar no palácio, teve ele que passar por alguns processos. Processos esses que muitos aqui não querem passar, mas querem assentar no trono. A maioria das pessoas querem o altar, mas não querem passar pelo processo que os leva até o altar. A maioria quer ter uma empresa, mas não querem passar pelo processo para poder ter uma empresa. A maioria aqui quer ganhar muito bem, mas não quer passar pelo processo no qual os leva a ganhar bem. Mas a Bíblia diz que Davi passou pelo processo. Davi saiu do pasto, Davi foi para o palácio, Davi expulsou demônio, Davi matou gigante, tudo isso em nome do Senhor. Davi casou com a filha do rei, Davi não pagou imposto, Davi morou no palácio, mas não assentou no trono. Embora tivesse ele recebido da parte do profeta,
que foi enviado pelo Senhor a unção de ser rei, ele não assentou no trono. Por quê? Porque Davi entendia o tempo de Deus e a hora de Deus. Saul estava lá. E Davi, por mais ungido que ele fosse, ele respeitava as outras autoridades constituídas pelo Senhor. E Saul era uma autoridade permitida por Deus, constituída por Deus. Só que a Bíblia me diz que por Davi ser valente e matar mais do que Saul, levantaram um cântico. E esse cântico trouxe um ciúmes, uma inveja. E a Bíblia me diz que Saul, que tem Davi como filho, porque a Bíblia diz em certos momentos que Saul vai dizer: meu filho. Então o tratamento é de pai para com filho. Porém a Bíblia me diz que este Saul, que chama Davi às vezes de filho, agora quer matar Davi. E a Bíblia me diz que Davi então vai começar a fugir de Saul. O fato de Davi estar fugindo de Saul não significa, preste bem atenção, o fato de Davi estar fugindo de Saul não significa que Davi desistiu da promessa de Deus. Vou repetir de novo para você entender. Não é para dar glória, é para você entender. O fato de Davi estar fugindo de Saul, Davi não está desistindo daquilo que Deus o prometeu. Pelo contrário, Davi está respeitando a autoridade que há sobre a vida de Saul. Davi entende que é o tempo de Deus que vai fazer ele assentar no trono. Então, embora ele esteja fugindo, não queira você dizer que ele está desistindo daquilo que Deus prometeu. Davi não está desistindo, só está fugindo. E a Bíblia me diz que ele vai então para uma caverna. E essa caverna tem um nome, é a caverna de Adulão. E para quem não sabe, essa caverna de Adulão fica na cidade dos Cananitas, que ficava no território de Judá. É uma cidade que tinha muitas cavernas. Mas Davi então vai entrar nessa caverna, a qual tem o nome de Caverna de Adulão. Eu anotei algumas coisas aqui para vocês entenderem. Que a fuga de Davi não significa a sua desistência por aquilo que lhe foi prometido. Outra coisa, o meu tempo de espera não significa que houve uma desistência da minha parte. O fato de uma pessoa estar esperando não significa que ela desistiu. Ela só está esperando o tempo de Deus chegar sobre a sua vida. O que é o tempo de Deus? O socorro de Deus, o livramento de Deus, a orientação de Deus, o conselho de Deus, o agir de Deus em prol daquilo que Deus lhe prometeu. Eu vim aqui nessa noite pedir a você: espera. E se preciso for, fuja, mas não desista. Vou repetir: espera. E se preciso for, fuja, mas não desista daquilo que Deus lhe prometeu. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. A fuga de Davi não é uma fuga por uma coisa pequena. Davi está fugindo porque alguém está querendo matar. Porque tem gente fugindo do propósito de Deus com argumento que não é argumento. E eu não posso deixar você sair daqui nessa noite com o pensamento que aquilo que você está fazendo é o correto. Ou seja, fugindo por algo que não tem necessidade de fugir. De quê? Da presença de Deus, do propósito de Deus, dos planos de Deus e do projeto de Deus. Tem pessoas fugindo. E a Bíblia me diz que Davi está fugindo porque Saul quer matar. E nessa sua fuga, a Bíblia diz que ele vai então para a caverna de Adulão. Ouça, o refúgio de Davi não é sinônimo de desistência, também nem de fraqueza, e sim de uma demonstração de saber esperar em Deus, e também de ver
quem são as pessoas que estão ao seu lado. Davi agora vai vivenciar realmente quais são as pessoas que verdadeiramente estão do seu lado. É no momento da adversidade é que nós sabemos, conhecemos quem verdadeiramente está do nosso lado. É na hora da adversidade. Porque na hora da alegria aparece amigo que nunca foi amigo, colega que nunca foi colega, o inimigo vira colega, vira amigo, mas na hora que vem a adversidade, só vê eles, fugindo. E algumas coisas precisam ocorrer conosco, para que nós possamos ver aquilo que nós não conseguimos ver há anos. Quem verdadeiramente são os nossos amigos? Quem verdadeiramente é leal a nós? Quem verdadeiramente está no mesmo propósito, no mesmo plano, no mesmo projeto? Quem verdadeiramente respeita a unção que Deus derramou sobre a minha vida ou sobre a sua vida? É no momento da adversidade. E a Bíblia, ela vai me dizer que ele vai para a caverna de Adulão. E chegando na caverna de Adulão, ele vai encontrar lá alguns homens. Não são poucos. São 400 homens que estão passando situações iguais ou piores, ou mais ou menos como Davi. Homens rejeitados pela sociedade, homens perseguidos, homens que por si só não tinham nenhum valor, e nem pela sociedade. E a Bíblia diz que Davi vai encontrar com esses homens lá. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas coisas ocorrem para nós encontrarmos com pessoas que estão na mesma situação que eu e você, para que através de nós, aquilo que o Senhor prometeu em fazer, Ele venha fazer. É necessário algumas coisas acontecerem. Para quê? Para que você possa observar que, embora a sociedade não conte com algumas pessoas, são essas pessoas que Deus levantou para fazer cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. São os rejeitados, são aqueles que não são considerados. Ouça isso aqui: na hora da adversidade, é nos revelado quem está conosco ou não. É na hora da adversidade que nós temos a confirmação que só Deus é o nosso refúgio. Olha a importância de uma adversidade, porque muitos confiam em carros, cavalos, cavaleiros, mas Davi confiava no Senhor. Tem muitos confiando na conta bancária, tem muitos confiando no amigo empresário, pastores confiando no dízimo do empresário, pastores confiando na amizade. Só que Davi vai me ensinar algo, que a confiança dele está no Senhor. Ele diz isso quando vai enfrentar o gigante Golias. E ele demonstra mais uma vez, diante daqueles homens, que a confiança nele está no Senhor. E o que o refúgio dele é o Senhor. É na hora da adversidade que ficaremos sabendo se há respeito em nós por aquelas pessoas que provocaram a adversidade. Porque essas pessoas também que provocam a adversidade podem ter sido ungidas pelo Senhor e escolhidas pelo Senhor. Saul era ungido. Saul foi escolhido pelo povo, mas foi ungido pelo profeta Samuel com a aprovação de Deus. Então é no momento da adversidade também que nós conhecemos pessoas ungidas por Deus, embora fosse um pedido do povo. É na hora da adversidade que demonstramos que sabemos esperar em Deus, em confiar em Deus. A adversidade que Davi passava não era uma adversidade pequena, era grande, queria tirar a própria vida dele. Mas a palavra do Senhor, no Salmo 57:1, diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti
a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Até que passe o perigo. Ei, Davi só estava fugindo. Ele não estava desistindo daquilo que o Senhor lhe prometeu. Eu vim aqui de novo de forma diferente e pedir a você: não desista daquilo que Deus te prometeu, embora a adversidade seja grande. O que você pode fazer é se refugiar no Senhor, esperar no Senhor, para que Ele possa cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Mas desistir não. Não desista. Se te ameaçaram, não desista. Se falaram muitas coisas, não desistam. Faça como Davi, se refugia no Senhor. Descansa no Senhor. Busca no Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele mesmo vai dizer: se tardar, espera, porque certamente virá e não falhará. Ei, espera. Não desistam. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmo 142, 1. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia, quando o meu espírito desanima, mas não desiste, desanimou, mas não desistiu, sentiu medo, mas não desistiu, desanimou, mas não desistiu, sentiu medo, mas não desistiu, fugiu, mas não desistiu, ao contrário de muitos, desistem. Ele não desistiu. Olha para a minha direita e vê: ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és. Ei, está dizendo o salmista: olha, eu olho para a minha direita e não vejo ninguém que se preocupa comigo. Mas nem por isso ele diz que desistiu. Nem por isso Davi está dizendo que desistiu. E às vezes você quer desistir porque uma pessoa que você esperava te apoiar não apoia. Esperou no homem, não esperou no Senhor. E quando eu espero no homem, eu sou frustrado. Mas quando eu espero no Senhor, a Bíblia diz que Ele satisfaz o desejo do meu coração. Olha o que diz ainda o Salmo: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Está dizendo: tu és o meu refúgio, e além disso, tu és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Em 1 Pedro 4,14 diz assim: vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, que não seja como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Davi está na caverna de Adulão. Entra na caverna de Adulão. Estou convidando a você. Davi estava na caverna de Adulão. E nesta noite eu peço a você: entra na caverna de Adulão, que você vai ver quem está com você ou não. Entra na caverna de Adulão, que você vai ver quem está com você ou não. Entra na caverna de Adulão e verá que você não é a única pessoa nessa situação que você se encontra. Você não é a única pessoa nessa situação. Há várias.
Há milhares de pessoas na mesma situação que você. Quando Davi entra na caverna, sabe o que vai ocorrer também? Vai ser o lugar onde a sua família também vai encontrar com ele. É na caverna de Adulão que Davi vai encontrar alguns grupos de homens. E eu citei aqui, eu quero que você entenda. O primeiro grupo, homens que se achavam em aperto. Pessoas que estavam sendo perseguidas. Por algum motivo, assim como Davi estava sendo perseguido, também havia naquela caverna pessoas também sendo perseguidas. O segundo grupo, homens endividados. Eita, se o Serasa vier aqui, hein, irmãos? Embora sejamos cristãos, hein? Vai fazer uma varredura que só Jesus. Mas coloca em dia o seu nome, porque melhor do que você ficar jejuando, entrando em propósito, é ter o nome limpo e dar testemunho lá fora. Então, em nome de Jesus, limpa seu nome. Você limpa? Limpa o seu nome, por amor de Jesus. Em nome de Jesus, limpa o nome. Grupo de homens endividados. Pessoas que se endividaram e não tinha como pagar as outras pessoas. E aqueles que se endividaram tanto que se tornaram escravos, mas que decidiram fugir. Era tipo de homens que estavam lá nessa caverna. Terceiro grupo, homens amargurados. Pessoas que estavam tristes, aflitas, angustiadas pela situação que se encontravam. Mas a Bíblia me diz algo, que foram pessoas como essas, que se tornaram os valentes de Davi. Foram pessoas como essas, que se tornaram os valentes de Davi. Aonde ninguém vê, Deus vê. Aonde nós achamos que não vai sair nada, é que sai. Eu estou querendo dizer algo para você. As pessoas podem até dizer que daí não vai sair nada. O único que não pode dizer isso para você é Deus. Agora, se Deus não disse, eu estou aqui para dizer que vai sair. Vai sair. E sabe por que eu digo isso? Porque certa vez, o Senhor nosso Deus, Ele vai pegar um profeta por nome de Ezequiel, e vai levar Ezequiel a um vale de ossos, e ossos sequíssimos. Davi não está num vale de ossos sequíssimos. E o Senhor também não ordenou a Davi entrar em caverna de Adulão. Davi que entrou. O Senhor também não mandou ele encontrar com esses 400 homens lá. Mas a Bíblia me diz que o Senhor pegou Ezequiel e levou Ezequiel num vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos representava a nação de Israel que havia pecado, ato de desobediência. E o Senhor vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, porventura podem esses ossos secos tornarem a ter vida? Olha o que o homem de Deus diz: Tu o sabe, Senhor. Se Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, ele falou que o Senhor sabia, ele estava dizendo assim: o Senhor é o único que tem o poder para transformar esses ossos secos em vida de novo e fazer desse povo um grande exército. Agora eu fico imaginando Davi na caverna de Adulão, com 400 homens vivos, porém só endividados, frustrados, amargurados, perseguidos. Não entendeu, né? Eu não estou num vale de ossos secos. Eu também não estou na caverna de Adulão. Mas eu tenho certeza que eu tenho esse grupo de pessoas aqui. Endividadas, amarguradas, perseguidas. E eu estou querendo dizer para você que se Deus fez de um vale de ossos secos um grande exército,
Ele não pode fazer de você um valente dele? Bora. Vamos embora. Não estamos no vale, muito menos num vale de ossos sequíssimos. Não estamos também na caverna de Adulão, mas somos como alguns daqueles homens, endividados, amargurados, perseguidos, e a Bíblia me diz que é desses homens que saíram os valentes de Davi. Agora a pergunta a se fazer é: por que que aqueles homens se tornaram os valentes de Davi? Quero eu acreditar que quando Davi entra na caverna, aqueles homens podem ou ter ouvido falar de Davi. Davi também pode ter contado a história. Mas uma coisa é certa, que eles acreditaram quem era Davi e naquilo que Deus fez através de Davi. Não há diferença nas duas situações. Sabe aonde? No acreditar. Ezequiel acreditava que Deus poderia transformar um vale de ossos sequíssimos num grande exército. Davi também acreditava que o Senhor ia colocar ele lá no trono e que ele não iria precisar de matar Saul para poder sentar lá. Você entende isso? É só você respeitar o processo, entender o processo, porque aquele que prometeu, ele cumpre. Ele cumpre. A Bíblia diz então que os valentes de Davi se manifestam. E aquilo que o Senhor havia prometido a Davi, acontece. Davi vai estar onde? Assentado no trono como rei. E os seus valentes, junto com ele. Escrito aqui, nesse livro, que é a palavra de Deus, para que eu hoje pudesse falar sobre eles. Não entendeu não? Queirem vocês gostem ou não, Paulo diz que nós somos uma carta aberta diante das pessoas. Estando vivo ou mortos, vão falar a teu respeito. Agora a questão é, o que eles irão falar? Hoje eu falei dos valentes de Davi. Amanhã será que eles vão falar que vocês são valentes ou que vocês desistiram por pequenas coisas? Eles vão falar que você prosseguiu na hora da adversidade ou vai falar que você desistiu? Eles irão falar que você venceu ou eles irão falar que você parou pelo caminho porque você achou que não era capaz de vencer aquilo que o Senhor colocou diante de você? Hã? A escolha é sua. Davi escolheu acreditar no Senhor. Porque quem tem experiência com o Senhor, acredita no Senhor em qualquer circunstância, irmão. As experiências que Davi teve lá no pasto, com o gigante, diante do rei Saul, as oportunidades que ele teve para matar Saul e não matou, só demonstra o tamanho da confiança que Davi tinha em Deus. E se você não manter a sua confiança em Deus, você não vai prosseguir para o propósito que Deus tem na sua vida. Porque adversidades virão, irmãos. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se você não perseverar, você não irá chegar no lugar que Deus prometeu para você. Isso é certo. Eu preciso crer. Eu preciso perseverar. Mas eu também preciso respeitar o tempo de Deus, a hora de Deus. O problema nosso é que nós queremos as coisas de imediato. Nosso Deus não é imediatista. Ele faz tudo com um propósito e num tempo apropriado. Sempre eu falo isso aqui. Tu pode jejuar, tu pode fazer propósito, tu pode gemer, tu pode chorar.
Deus só vai fazer na hora que Ele quiser. Ah, eu sou o xodozinho de Jesus, eu sou o santinho de Jesus. Só na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Sabe por quê? Porque tem que ser para a glória dEle, não é para a sua. É para a glória dEle. Está jejuando, mas quer recompensa para Ele. Está orando, mas quer só glória para Ele. Está fazendo propósito, mas a glória é para Ele. Não, meu lindo. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Tudo tem que ser para Ele, para a glória dEle, e é por Ele, irmão. Não estou também dizendo que você não deve jejuar, nada disso. Eu estou querendo mostrar a você que tudo tem que ser para a glória dEle. Se Davi mata Saul, como seria a história? Mas ele não matou. A história está aqui contada. Porque demonstra confiança no Senhor na hora da adversidade. E você? Nós iremos para casa. E eu vou afirmar, você vai passar por adversidade. Vai ter situações que você vai querer desistir, parar. Mas eu peço a você, não para, não desiste. Acredite que Deus está com você. Fugir você até pode. O que você não pode é desistir daquilo que Deus propôs na sua vida. Esperar também você pode. O que você não pode é desistir daquilo que o Senhor propôs na sua vida. Entenderam? Entenderam mesmo?